Legal. Olá, pessoal, boa noite a todos que estão presentes aqui no Portal PEC, aos alunos, né, associados das empresas que vão assistir essa aula, estimulados pelo RH, a importância da gente falar sobre comunicação, a voz da alma, que tipo de comunicação está reverberando no meu núcleo familiar, no meu núcleo profissional, o quanto que a sua comunicação mexe com os seus resultados, o quanto que a sua comunicação pode melhorar depois dessa aula. Então, eu sou Kelly Salvador, eu sou uma das especialistas aqui no portal, e eu convido você a pegar papel e caneta e entender que a sua comunicação, ela é reflexo da sua alma. Quando eu falo alma, eu falo coração, não é? O que tem dentro do seu coração mexe com as pessoas. Então, quando você fala, manifesta o quê? Violência, agressividade, passividade, objetividade. Que tipo de comunicação você vem tendo nos últimos dias? E aqui a gente vai trazer uma reflexão, tanto no núcleo familiar. Então, eu quero que vocês pensem, como que está a minha comunicação com meu marido, com a minha esposa? Eu estou tendo resultados positivos? Eu preciso melhorar em quê? Tá? E no núcleo profissional, que tipo de comunicação eu estou tendo com o próximo e como que as pessoas que estão ao meu redor estão se comunicando comigo. Então, eu quero convidar vocês a essa percepção. Então, hoje é uma aula de comunicação, mas focada em percepções. Percebam o quanto a forma que as pessoas falam com você ou conecta, ou dá aquela, nossa, eu adoro ouvir a Ana falar, eu gosto tanto daquele chefe meu, tem uma voz conectiva, que fala com respeito, ou aquela pessoa que você fala, meu Deus, só dela chegar ali já me dá um arrepio. Porque entra num aspecto, muitas vezes, de assédio moral. Né? Aquela pessoa fala grosseiramente, fala que você é burra, que você é incompetente. E isso pode acontecer em algumas empresas. E a gente precisa... Deixa eu só fazer um trabalhinho aqui, senão vai acabar minha bateria. Peraí. E a gente precisa abrir o campo de expansão, mente, para a gente acessar o nosso coração, que aqui eu chamo a linguagem da alma, ok? Então, percepção é cognitivo. Eu vou falar sobre um pouquinho de neurociência para vocês entenderem, então, a área que eu estudo. A percepção, ela vai ser mental aqui nesse exercício. Eu percebo que fulano de tal é grosso, eu percebo que eu sou grossa, e eu sou muito passiva. Eu percebo que a minha comunicação não é congruente. Então, percepção e alma é o seu coração. Então, para nós que estamos aqui na prática do autoconhecimento, tem gente que fala, Kelly, para mim é mais fácil mental. Perceber as coisas, como um fala, como eu falo, é mais fácil. Para outras pessoas que estão aqui assistindo, a dificuldade vai ser sentir a voz da sua própria alma. E é aqui que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, o Portal PEC é um portal de educação. Eu e a Ana Rosa temos que estudar, se especializar para compartilhar aqui conhecimento, para vocês ficarem muito boas em percepção e em sensações, que é essa voz interna que habita dentro de você e que é a perfeita, que é a congruente, que é a assertiva, que é aquela que transborda e faz você ter resultados incríveis na sua vida. Vamos achar essa percepção e vamos encontrar a linguagem da alma hoje, tá? Então, é um trabalho muito interessante para quem está aqui no ao vivo
E muito curioso para quem vai assistir isso, né, no núcleo corporativo. Então, compartilhando a tela aqui com vocês, está ok, né, Ana? Ana? Não estou te ouvindo. Vou voltar. Ana Rosa, tá me ouvindo? Não, sabe o que que é? Eu não conseguia tirar do mudo para não atrapalhar a sua aula. Estou ouvindo, tá aparecendo, Kelly, só não tá a tela toda expandida, E tá? agora, tá? Agora tá. Ó. Então, queridos alunos e amados que estão aqui com a gente, entrem nesse portal abertos para o conhecimento. Educação é um dos valores que a nossa escola tem. Aprender, né? Se fortalecer enquanto pessoa, para que você realmente seja uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais abundante. Peguem esse momento, que são 50 minutos aqui, e estejam em estado de presença. Desligue da televisão, do marido que está falando, do filho que está gritando, sabe? Entrem em processo de regulagem emocional, para que vocês absorvam esse conhecimento tão rico, né? Então, se adentrem à academia por 50 minutinhos, eu prometo que pode ser uma virada de chave aí nas suas relações, na forma como você se comunica. Anotem o tema de hoje, peguem aí o papel e caneta, que é o caderninho de vocês, e coloquem que a educação que nós vamos ofertar para vocês hoje é sobre a comunicação consciente. Então, é uma palavra que a gente sempre usa aqui no portal, né? A consciência do estado de presença, que é aí onde você tem foco, onde você valoriza a pessoa que está ouvindo, falando. E da mesma forma que você faz esse movimento consciente, as pessoas que estão ao seu redor, no núcleo familiar ou profissional, começam a também te modelar. E começa a ver que você fala com a voz do coração e que você escuta as pessoas que estão se comunicando. Então, a gente chama de consciência, estado de presença, né? Mindfulness nos ensina muito sobre isso. E o que é a linguagem da alma? Então, vou provocar vocês aqui numa reflexão. Existe uma dor silenciosa nas relações, pode ser você e seu marido, esposa, filhos, enfim, chefe, funcionário, que pode ser tanto no núcleo mesmo, na convivência, normalmente é na convivência, e não é falta de amor. Então, às vezes, o marido é meio grosso, ou o filho é meio rebelde, o chefe foi muito objetivo, o funcionário foi muito mal educado, muito passivo. Não é falta de amor, é uma falta de comunicação consciente. As pessoas, elas não se afastam por falta de sentimento, elas se afastam por excesso de ruído emocional mal comunicado. E sabe por quê? Por causa dos excessos que a gente está tendo no mundo moderno. Então, você está aqui, talvez, assistindo essa aula, a televisão está ligada, o marido está falando, o filho está gritando, o cachorro está... Você está no celular mexendo, vendo, de repente, outras coisas. Então, são muitos ruídos. Mas não significa que você não me ame, que você não queira assistir essa aula, que essa aula não seja importante. Não é por falta de sentimento, é por excesso de ruídos. Então, aqui na escola, a gente promove para vocês retirar os excessos. Quanto mais excesso você tem, menos consciente você vai estar nas relações. E aqui começam as percepções, tá bom? Olha só, quantas vezes você falou e não foi compreendido? Não, mas não era isso que eu queria dizer, a pessoa entendeu errado.
Ou quantas vezes você reagiu no impulso? Putz, e depois me arrependi. Ai, não era para ter falado isso, não era para ter feito dessa forma, não era assim que tinha que ser. Putz, que chato. Quantas vezes você está aqui assistindo essa aula, guardou e somatizou aqui na garganta? Engoli sapo. Vou falar nada, vai, deixa quieto. Engoliu seco. Quantas vezes isso aconteceu com você? Aí vem aqui a frase que eu quero que vocês anotem, tá? Porque isso é um treinamento. A comunicação que você usa hoje, ela está construindo ou desgastando suas relações. A forma como você vem se comunicando está construindo pontes, relações, ou está desgastando? Nossa, estou esgotada, Kelly. Nossa, eu não aguento mais falar com o meu chefe, eu não aguento mais falar com o meu líder, eu não aguento mais falar com o meu marido. Eu não aguento mais falar com a minha filha. Está desgastado. E aí você vai começar a expandir aqui o mental de percepções reais que estão acontecendo na sua vida hoje, tá? E aí eu quero trazer umas curiosidades aqui para vocês nessa aula, que é a base da neurociência, que é a base de estudo que eu tenho, né? A Ana Rosa, ela trabalha dentro da psicoanálise, das terapias integrativas avançadas, dentro da psicologia, e eu trabalho bem a parte neural, a parte psiconeural, então é mental e comportamental. E aqui tem uma curiosidade para vocês em relação ao cérebro. Né? O cérebro, ele realmente vem sendo estudado e é uma máquina incrível. Né? Eu tenho me apaixonado cada vez mais pelas coisas que eu estudo. E olha só que curioso que eu vou passar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, é bem legal. Como o cérebro reage numa comunicação? Olha só, quando nos sentimos atacados, quando alguém fala alguma coisa para você, que você se sentiu ofendido, ou alguém deu um feedback para você que, nossa, foi uma percepção negativa, foi uma crítica, ou seu marido falou mais agressivamente, ou um cliente. Quando o cérebro se sente atacado, ele ativa a amígdala cerebral. É um buraquinho que tem aqui, um mecanismo que a gente tem no nosso cérebro, ele ativa e ele entra em modo de defesa. Pum! Na hora ele já se manifesta. Opa, peraí. E essa defesa nos caminhos neurais, ele tem algumas reações, que é o ataque, ou você fala, vai para cima, você contraria, debate, né? Fala, não é assim não, e vai, porque acionou a amígdala cerebral. Ou você foge da conversa, ou você fala assim, não vou nem discutir, eu vou ficar quieta. Então, o seu cérebro é que faz essa manifestação, né? Então, de forma consciente, agora vocês estão baseados em fatos. Quando, olha só que incrível, quando nos sentimos compreendidos, quando você fala, a pessoa te entende, você fala, nossa, a pessoa me entendeu. O que acontece no seu cérebro? O cérebro ele ativa o córtex pré-frontal, que é a parte cognitiva do nosso cérebro, é a consciência mais racional que existe. Então, é um dispositivo, que aciona, e quando você é compreendido na comunicação, numa relação, o que acontece? Gera empatia. Fala, nossa, gostei tanto dessa pessoa. E aí você fala, você brilha, você conversa, né? Ou seja, você se manifesta com brilho, com voz, com alma. Ativando o córtex pré-frontal, essa conversa, ela expande, ou seja, tem clareza. E ela tem
conexão. Então, significa que não é sobre o que você fala, é sobre o estado emocional que você ativa no outro. Ou, vamos trazer para o outro, não é sobre o que o outro fala, é sobre o estado emocional que aquela pessoa ativa em você. E aqui comecem a perceber o que está acontecendo na vida de vocês, nas relações aí do trabalho, na família, tá? Porque a gente precisa ter a sabedoria de ativar numa comunicação o córtex pré-frontal. Então, essa comunicação, ela precisa ser cognitiva, para que você tenha empatia, clareza, conexão. E como que funciona, né? Onde está o maior problema baseado na neurociência do comportamento? O problema é a comunicação inconsciente. As pessoas têm, nós temos no dia a dia a dificuldade de acessar essa comunicação, essa linguagem empática, compreensiva, e que o nosso cérebro aí seja ativado de forma funcional. Como que acontece, né, no dia a dia? Os 3 erros mais comuns que pode estar acontecendo aí com você. Primeiro, uma comunicação reativa. Falar no calor da emoção ou carregar um julgamento sobre você ou sobre a pessoa que está falando. Primeiro erro é esse. Um exemplo, né, que aqui dá, você nunca me ajuda. Olha o julgamento e olha o peso dessa fala. Então, às vezes, a gente está transmitindo uma comunicação, que eu sempre falo, não é o que você me fala, é como você fala. E aqui, o erro também está numa comunicação passiva. Será que você anda engolindo o sapo demais? Será que você tem acumulado informações, e aí vai guardando, e aí o corpo vai somatizando, porque você está com uma fala, sua alma, o seu coração está engolindo demais, está passivo. Ou, por estar muito passivo, você está fora de si, e aí você explode. Explode depois. Eu devia ter falado aquilo, nada, ou explode com uma outra pessoa. Isso é um problema de comunicação, né, inconsciente. E você pode estar passando por esse cenário e a gente vai rodar um protocolo para ajudar você a sair desse estado. É legal você entender o que está acontecendo com você. Treinamento serve para isso, para você ver, perceber o estado atual e falar, cara, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma comunicação que ativa a empatia, a clareza, e que eu também consiga receber das pessoas essa mesma ativação. Então, eu quero que você perceba se a sua comunicação está passiva. Hoje, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação do agora. A comunicação acusadora. Então, a comunicação acusadora aponta o outro como problema. É sempre aquele dedinho apontando. É o meu chefe, é o meu funcionário, é minha mãe, é o meu pai. É o dedinho do apontamento, uma comunicação que acusa. Não sei qual é o grau que você está hoje, mas com certeza você já sabe. Você sabe que tem algumas pessoas que têm essa comunicação, né? Ou gera resistência automática. No mundo corporativo, a gente tem o hábito de dar feedback. Olha, né, você tem os pontos fortes, mas você está cometendo esse gap, precisa olhar para esse comportamento. E a pessoa não aceita. Não, imagina, eu não. É o outro que causa isso em mim, é a falta de. Então, essa comunicação acusadora, ela é uma comunicação do seu inconsciente. A gente precisa observar o que está acontecendo com você.
tá? E aqui eu quero que vocês tenham um insight. Insight é aquela luz. Toda comunicação que acusa, uma comunicação inconsciente, ela afasta. Então, perceba, tá? Se você está tendo uma comunicação inconsciente, as pessoas vão fugir de você. Aquela pessoa que era próxima para de conversar. Ou você mesmo, né? Tem um chefe, tem um líder, tem um parceiro, uma parceira que está com uma comunicação mais opressora, a tendência dessa relação é ir se afastando. Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E toda comunicação que revela que tem sinergia, ela aproxima, ela tem paixão, ela tem conexão, ela tem alma. Né? Quando as almas se encontram, você fala, nossa, eu gostei tanto dessa pessoa, ela fala com a voz do coração. E é aqui que eu quero que vocês se manifestem, tá? Porque uma certeza que eu trago da experiência aí de muitos anos de treinamento, e até na minha própria vida, é que as pessoas não mudam. Quem muda somos nós. Então, eu espero que você tenha uma comunicação consciente e que, a partir de hoje, você ative nas pessoas empatia, brilho, alma. O que está acontecendo nas famílias e no mundo corporativo é que as pessoas estão perdendo a essência de falar com a voz do coração. Falar com brilho, com paixão, com conexão. Então, a comunicação consciente, ela aproxima as pessoas. É como um imã. E isso tem alguns padrões aqui, tá? Seja na família ou no profissional, a comunicação que a gente chama de CNV, comunicação violenta, quando a gente fala assim, aquele marido lá, ele tem CNV, tem uma comunicação violenta, não violenta. O que a gente quer, né, é que vocês entendam aqui, e registrem, tá? A base inspiradora desse estudo da comunicação não violenta, ela vem com Rosenberg. É um estudioso, né, uma base teórica de como a comunicação violenta traumatiza a vida da gente. Então, lendo o estudo de Rosenberg, você vai perceber quantas pessoas passaram na sua vida que deixaram feridas na sua alma, no seu coração. Eu me lembro, né? Eu trabalhei numa instituição financeira, foi muito rico a passagem por lá, mas tinha uma gerente que a comunicação dela era extremamente invasiva, de assédio moral mesmo, sabe? Porque eu era uma jovem menina aprendendo. Eu não sabia muito das coisas, né? E aí ela me chamava de burra. Essa menina é muito burra. E eu me lembro até hoje, né, dessa voz. Então, é uma comunicação violenta que a gente não pode permitir que a nossa alma receba isso, que o nosso coração receba isso. E para isso, a gente trabalha aqui no Portal PEC a educação, né? Hoje, se eu tivesse tido o treinamento que eu tenho hoje, aquela comunicação ela não invadiria a minha alma, porque existiria um posicionamento, que é o conhecimento de dizer, olha, você pode ir até aqui. E aí eu quero dar os 4 pilares da comunicação não violenta. Anotem aí. O primeiro pilar é o observar. Então, quando a gente pratica a comunicação violenta, seja eu como líder, seja alguém me liderando, a comunicação não violenta, ela começa com a observação. Analisar, ativar a percepção. Fato não é interpretação, ok? Então, aqui tem 2 exemplos de comunicação. A primeira é, você é irresponsável, você é burra, essa menina aí não sabe nada, puta, errou de novo.
essa comunicação, ela pode ser substituída por uma fala mais consciente. Ou seja, olha como é diferente. Olha, fulano de tal, eu percebi que você não entregou o combinado. É diferente de falar que, puta, esse meu filho aqui é irresponsável. Eu vou dizer para o meu filho, olha, filho, eu percebi que você não entregou, que você não fez aquilo que nós combinamos. É observar esse cenário e mudar, ressignificar a forma como você vem se conectando com as pessoas. Então, observe que uma fala muda tudo. O segundo pilar da comunicação não violenta é o sentir, é assumir a emoção. Então, é mais ou menos assim, olha, eu me senti sobrecarregado, eu me senti frustrada, eu me senti triste. Assumir esse sentimento ativa nos seus caminhos neurais a percepção de você, eu sou ser humano, né? Eu posso sentir. E o sentir está aqui na linguagem da alma, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mas quando você assume, eu estou sobrecarregado, você levanta a mão com o seu RH, com o seu líder, com o seu marido, com o seu filho, assuma e fale o que você está sentindo. É um gesto de humildade, é um gesto de compaixão, um gesto de autorrespeito. Você transmitir o que você anda sentindo. Porque muitas vezes você fica guardando, armazenando, e isso uma hora explode. Então, e aí vira uma comunicação violenta. Então, o grande objetivo, né, nos pilares que Rosenberg traz para a gente, da comunicação não violenta, é você falar, olha, eu levanto a mão, quero dar uma percepção, eu estou sentindo que o meu departamento está sobrecarregado. Olha líder, olha chefe, olha funcionário, olha mãe, olha pai, eu estou sentindo isso. Essa verdade, ela é holística, né? Ela é aqui, ó, é o coração verdadeiro que habita em você que precisa ser manifestado. Então, o segundo ponto da comunicação não violenta é o sentir. O terceiro é a necessidade. Então, é você mostrar a sua necessidade. É você pedir ajuda, é você manifestar o seu posicionamento de forma clara, empática, educada. Né? É difícil, é desafiador isso? Com certeza. Né? Teoricamente, esse é o caminho. E é por isso que a gente tem o aprendizado aqui e depois a gente treina. Porque não é fácil na rotina do dia a dia a gente seguir os 4 pilares. Mas uma vez que você sabe que tem que observar, né? Respira, sente, depois você manifesta o seu sentimento e depois você fala da sua necessidade. Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês contratem alguém aqui, eu preciso que você arrume seu quarto, eu preciso que você me ajude a limpar a cozinha, você manifesta a sua necessidade. O que está por detrás do sentimento, né? De forma consciente, sem despirocar, sem causar, que é o grande desafio de todos nós, né? Afinal de contas, a comunicação, ela só é interrompida porque tem muitos ruídos. E como tem muita coisa, muita distração, muito excesso, de repente eu explodi. Porque você não está num processo de autoconhecimento, você não está num processo de autorregulagem. Então, a ideia para os nossos alunos aqui é ter as diretrizes, ou seja, a teoria, e no dia a dia você se desafiar a treinar isso daqui a partir de hoje. Tá? Seja você um líder aí numa empresa, num departamento, ou um colaborador, só que você vai ser um colaborador consciente.
Você vai ser uma dona de casa consciente, você vai ser um provedor familiar, um homem da família consciente. E aí, por detrás disso, no quarto pilar, né, então, observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, né? Eu vou fazer um pedido claro e objetivo. Essa é a ordem de uma comunicação não violenta. Você pode me ajudar com isso até amanhã? Você pode fazer tal coisa? É pedir. Né? Muitos líderes hoje, e até líderes familiares, religiosos, tem um pedido, que não é pedido, é uma autoridade, o autoritarismo. E isso dentro das normas hoje, né, da NR1, as normativas que entram ao vigor, não pode, né? Não é recomendável ter essa prática do autoritarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nos tempos atuais, isso já não pode mais. Por isso que a gente tem que treinar a nossa comunicação, né, com os nossos filhos. A geração de hoje não há mais no manda quem pode, obedece quem tem juízo. É numa comunicação consciente. Né? Eu que sou mãe de uma menina de 13 anos, eu sei o quão desafiador é fazer essa comunicação. Porque eu venho de uma geração de mãe e pai, meu pai militar, minha mãe, né, ali dona de casa, que fazia a coisa acontecer, é da geração da comunicação, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que hoje não é assim que funciona. Nem no núcleo corporativo, por causa das normativas, e nem no nosso núcleo familiar. Ou seja, o portal PEC está abastecendo você de consciência. E aí eu quero que vocês anotem essa frase-chave aqui, ó. A comunicação madura, ela não acusa, ela não tem autoritarismo. Ela revela necessidades com clareza. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, muita calma no coração, muitos processos de regulagem para que vocês tenham essa clareza, né? Essa paz de espírito que vem da alma, que vem do coração. Então, quando a gente promove para vocês a meditação, é para promover isso dentro da alma de vocês, sabe? Quando a gente promove um tabuleiro de consciência, é para vocês expandirem o estado de eu estou aqui agora. Vou agora me debruçar no meu autoconhecimento, nas minhas regulagens. Para que você manifeste a voz do coração, o seu jeitinho de ser, da melhor forma possível. E aqui, só para a gente fechar, antes de entrarmos no protocolo de hoje, no IRT, a gente vai falar sobre a linguagem da alma. Né? Que é algo que hoje eu venho levando para o mundo corporativo, é algo que eu acredito muito, né? Porque está vinculada à voz de Deus, está vinculada à voz da verdade, à voz da essência. Cada um tem um jeito de ser, de falar, de se manifestar, né? Então a gente precisa entender quem é você e qual a sua forma de manifestar o seu coração. O que tem dentro do seu coração é a forma como você se comunica. Se você está muito agressivo, é o que está dentro do seu coração. É a voz de Deus se manifestando dessa forma. Irritada, intolerante, agressivo, grosso, estressado. É a voz de Deus se manifestando. Então, eu provoco vocês a refletirem sobre essa consciência. Ela é muito séria. A linguagem da alma é igual, tá? Uma comunicação alinhada com a verdade, com a consciência, com a responsabilidade emocional. É algo que a gente sempre fala aqui nas aulas, né? Tanto minha quanto da Aninha. É muito sério, né? O portal PEC. Ela tem 3 características. Primeiro, a linguagem da alma,
né? A linguagem de Deus, ou a linguagem crística, né? A gente pode dizer, ou a linguagem da natureza, ela é, primeiro, autorresponsável. Segundo, ela é limpa, sem veneno, sem provocação, sem segundas intenções, sem a facadinha na provocação. E terceiro, ela é intencional. A linguagem da alma é o que líderes modernos precisam aprender. A gente não está falando de ser ONG ou de ser muito mole, de ser muito humano. A gente está falando de voz de Deus, né? É a voz mais consciente que existe. A natureza, Cristo. É isso que a gente precisa manifestar na família e no trabalho. Seja você chefe que está assistindo essa aula, o RH, o comercial, o financeiro, o operacional, é trazer à tona, sabe, de volta essa luz, esse brilho, essa verdade, né? E eu sei que, teoricamente, tudo é lindo que eu estou falando aqui, e no dia a dia é mais difícil, né? Mas hoje vocês têm consciência do resgate da linguagem de Deus. Falar com a voz crística, né? E aí o insight profundo que eu quero que vocês anotem é: quem fala pela dor, fere. Quem fala pela consciência, cura. Anotem isso daí, tá? Pessoas que estão com dor, elas vão falar, elas vão provocar, elas não vão ter a comunicação da alma, elas não vão ter a comunicação não violenta. Porque elas vão ferir você mesmo, porque tem dor ali. A gente aí tem que trabalhar outros exercícios de compaixão, de ressignificação. Mas nesse momento eu quero que você acesse as dores, né? Em outras aulas a gente vai falar sobre isso, para a gente cicatrizar isso dentro da gente, para a gente manifestar o melhor. Quem fala pela consciência, cura. É uma pessoa que faz e fala, nossa, né? Você que está aí como aluno, como aluna, quando você fala, a pessoa se encanta por você, faz tudo por você, é o líder que todo mundo quer estar perto, porque você é um agente de cura. E essa é a batida aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Como que a gente faz tudo isso? Praticando. Vamos rodar agora o nosso protocolo IRT, que é identificar, ressignificar e transformar. O que vocês vão fazer? Baseado no que eu trouxe de informação agora, tá? Vocês fizeram aí um monte de construção teórica. Agora, vocês vão colocar em prática, tá? Baseado no que a Kelly acabou de me falar. O que eu identifiquei? O que eu percebi? O que eu tenho que ressignificar na minha forma de me manifestar? Como que eu vou ressignificar, de repente, uma comunicação violenta que eu estou tendo com o outro, ou que o outro está tendo comigo? Como que eu vou ressignificar uma linguagem de dor? Eu vou transformar essa dor em luz, em verdade. Como que eu vou colocar significado, né, para o meu projeto profissional, para o meu projeto financeiro? Como que eu ressignifico tudo isso através da comunicação consciente? Para quê? Para que você transforme, para que você evolua, para que você se torne uma pessoa mais inteligente, madura emocionalmente. Para que você se fortaleça no seu negócio, no seu projeto, na sua carreira, nas suas conquistas, nos seus relacionamentos. Esse é o objetivo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, primeira pergunta de transformação, tá? A pergunta é para gerar consciência. Peguem papel e caneta e anotem rapidinho, tá? A primeira pergunta é: onde nas minhas relações
família, trabalho ou afetivo, eu ainda me comunico de forma reativa ou defensiva? Onde, nas minhas relações, eu ainda me comunico de forma reativa, ferindo, intolerante, impaciente, agressiva, passiva, engolindo, morta, ou defensiva. Não, é o outro problema. Onde que está isso? Em que relação está isso? Tá? Só anota. Depois vocês vão se debruçar na semana aí. A segunda pergunta é para gerar responsabilidade. Qual emoção eu tenho dificuldade de expressar com clareza e acabo transformando em ataque, silêncio ou cobrança? Que emoção, que situação eu tenho dificuldade de expressar com clareza? Quando eu, 3 pontinhos. Quando eu tenho o quê? 3 pontinhos. Quando eu sinto medo. Quando eu sinto 3 pontinhos. Nota aqui, faz aí um... Não precisa pensar muito não, tá? IRT é coisa papo. Então, primeira pergunta para gerar consciência. A segunda, gerar responsabilidade. E a terceira é gerar reprogramação. E a ideia aqui do portal é isso, é você se tornar uma pessoa melhor, reprogramar, ressignificar, tá? Como eu posso reformular uma comunicação recente usando a técnica, os 4 pilares da comunicação não violenta? Como que eu vou reprogramar a minha comunicação? Observando, sentindo, mostrando a necessidade e pedindo, solicitando. Vamos trabalhar aí a reprogramação. Como eu posso reformular a minha comunicação? Como? Para alguns é mais difícil, né? Tem que pensar, tem que terminar a aula e se debruçar depois nesse protocolo. Para outros, já está anotando aí, está fácil. Vou dar um minutinho aí para vocês, mas protocolo IRT é rapidão. Tá? É ativar a sua mente, é academia mesmo. O Diário das Emoções é de sexta-feira. Separa, reflete, pensa. Aqui não. Ah, é papo. Consciência, responsabilidade e reprogramação. E aí, gente, prestem atenção aqui agora, só um minutinho, que eu quero finalizar com vocês. A aula é rápida, né? Passa rapidinho. Eu falo que a academia tem que ser funcional. Olha essa frase aqui que eu quero que vocês anotem. A qualidade da sua comunicação define a qualidade das suas relações. E a qualidade das suas relações define a qualidade da sua vida. Isso aqui é uma virada de chave para mim, principalmente, né? Eu aqui como uma agente que estou falando, para mim, eu falo, cara, é verdade, se eu quiser observar o que está acontecendo nas minhas relações, entender qual é a qualidade de vida que está aí no cenário, é só observar isso. É a comunicação, os pilares da comunicação não violenta, é a comunicação consciente e é a linguagem da alma que vai fazer você ter relações produtivas, saudáveis, negócios abundantes, prósperos, porque tudo isso é feito de gente, de pessoas. Você
falar com a voz do coração e prosperar no seu negócio, tirar essa timidez, ir para a vida, né? Afinal de contas, ela é aí para você receber tudo que você merece. E aí, minhas queridas que estão no ao vivo, né? E aos alunos que vão assistir depois, escreve em apenas uma frase, uma palavra. Quem está no ao vivo, escreve rapidinho aqui para a gente. Qual foi o significado dessa aula para você? Por que valeu a pena? Autoconhecimento, autopercepção, mudança. Que palavra define a consciência que eu trouxe para vocês hoje? Anotem aí no chat. Eu vou voltar para a tela. E eu quero ver vocês. Autopercepção, maravilha. Ótimo. Autopercepção também, maravilha. Ótimo. Vamos ver mais um aqui para eu fechar esse encontro. Quem dá mais? Quem dá mais? Um de cada vez, não precisam brigar para escrever. Descoberta. Conhecimento. Autopercepção e consciência. Muito bom. Responsabilidade. Tudo isso que vocês colocaram aqui, quem está no ao vivo e quem vai escrever no caderninho e a gente vai ver depois, está relacionado. Autopercepção, autorregulagem, responsabilidade é uma dos princípios da inteligência emocional do Dr. Daniel Goleman. Então, a gente provocou vocês aqui para expandir a inteligência emocional de vocês. Tá? Então, inteligência emocional é a capacidade de ter consciência, percepção, regulação, motivação e liderança. Então, vocês estão prontas, né, para manifestar aí a voz do coração, se superarem, se desenvolverem na prática. Rodem o protocolo e usem isso como um processo evolutivo. Sim ou sim? Joinha? Joinha, joinha. Eu vou abrir um espaço, né, ao final dessa gravação aqui, para os alunos, as alunas que estão no ao vivo. A gente vai tirar uma foto para registrar a nossa conexão. E vou finalizar a gravação para os nossos alunos. Se tiverem dúvidas, quinta-feira a gente está aberto para o SOS, é só escrever. E nos colocamos à disposição de todos os alunos que vão assistir. E as que estão aqui, espera um minutinho, que eu vou finalizar a gravação e a gente bate um papo nos bastidores, tá bom? Com sentimento de gratidão, finalizo a aula de hoje. Muito obrigada por estarem no Portal PEC. E esse movimento enriqueça a sua vida, sua alma, seu coração, suas emoções. E que a nossa missão esteja sendo honrada aí com sabedoria, com humildade. E que a gente possa seguir juntos nesse projeto. Tá bom? Um beijo, muito obrigada aos que finalizamos agora.